Salve medievalistas, meu nome é Rafael Steck, eu sou estudante de História e escritor, criador do blog Cena Medieval, e esse aqui é mais um vídeo do canal Nove Mundos, o primeiro dos vários vídeos que eu pretendo fazer aqui para o canal falando sobre hidromel. Então, vamos lá! Então, primeiro de tudo, não, o hidromel não é uma bebida medieval, ele não surgiu na Idade Média, mas é uma bebida que caiu no gosto dos medievalistas, entre outros motivos, porque é uma bebida muito associada com a cultura viking. Também não é necessariamente uma bebida viking. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas o fato é que, como ele caiu no gosto dos medievalistas, é uma bebida que está presente em praticamente todos os eventos de temática medieval. Talvez você tenha visto um dos nossos vídeos anteriores, o segundo Papo de Taverna, em que eu e o Felipe tratamos de diversos aspectos relacionados com o medievalismo no Brasil, principalmente os eventos de temática medieval, e em qualquer um desses eventos, se você for, você vai encontrar produtores de hidromel, você vai encontrar uma barraca vendendo doses de hidromel. Não só aqui no Brasil, na Europa de forma geral também. Não posso falar pela Europa inteira, mas pelo menos na Alemanha e em Portugal, que são lugares onde ou eu já fui ou conhecidos meus já foram, eu sei que nos eventos medievais também tem bastante hidromel. Hidromel também é uma coisa associada com a cultura medieval. Então, esse vídeo aqui, que é introdutório no assunto hidromel, vai servir para eu explicar duas coisas. Primeiro, essencialmente, o que é hidromel, e segundo, um pouquinho da história do hidromel. A explicação mais correta é: o hidromel é uma bebida alcoólica fermentada produzida a partir do mel, do mosto do mel. Quando eu levo uma garrafa de hidromel numa festa ou numa reunião de amigos qualquer, como por exemplo essa daqui da marca Old Pony, eu muitas vezes uso uma explicação simplificada que as pessoas gostam de usar, de que o hidromel é um vinho de mel. E é uma explicação que até passa, mas eu tecnicamente não gosto muito dela, porque eu gosto de dizer que se vinho é vinho, cerveja é cerveja, cidra é cidra, então hidromel é hidromel. Porque o que todas essas bebidas têm em comum? Todas elas são bebidas fermentadas, produzidas a partir dos açúcares de diferentes insumos. Então o vinho vai ser o suco da uva fermentada. A cerveja vai ser o malte de cereais fermentados, pode ser cevada, trigo ou outros cereais. A cidra vai ser o suco da maçã fermentada. E o mel vai ser o mosto de mel e água fermentado. Em todos esses casos, esses insumos vão ter açúcares que vão ser fermentados pela levedura e vão produzir álcool, e vão produzir bebidas alcoólicas. Só que cada uma delas, como vocês sabem, porque vocês já devem ter tomado vinho e cerveja pelo menos, vocês sabem que são bebidas alcoólicas muito diferentes. E o hidromel, ele tem as particularidades dele, ele tem as características próprias que são muito diferentes do vinho, embora haja aí analogias que a gente possa fazer. Então eu prefiro chamar o hidromel de hidromel, que é uma bebida alcoólica produzida a partir da fermentação do mel e da água, em vez de chamar de um vinho de mel. Se você nunca viu hidromel, é essa bebida dourada aqui, que pode ter várias características análogas à do vinho mesmo. Pode ser seco, pode ser suave, pode ser um hidromel de sobremesa, mas é uma bebida com as suas características próprias que vale a pena você experimentar. E aí uma coisa legal de comentar é que, lembra que eu estava falando agora há pouco dos eventos medievais? Se você quiser, dá uma passada lá no outro vídeo, Papo de Taverna, que eu fiz com o Felipe. Os eventos medievais, esse nicho medievalista no Brasil, ele cresceu mais ou menos na mesma época que virou moda o homebrew, ou seja, a produção de bebidas fermentadas artesanais pelas pessoas. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo conhece algum amigo mais descolado que está fazendo cerveja em casa. Você vai na casa dele e vai ter aquele barril de cerveja fermentando na casa dele, que você não tem certeza se vai ficar boa, mas você vai querer experimentar só pela curiosidade. Com o hidromel é mais ou menos a mesma coisa, porque os insumos são parecidos, as técnicas são parecidas, então geralmente as pessoas que produzem cerveja e vinho em casa acabam tendo a expertise e os equipamentos para produzir hidromel também. E dentro do meio medieval, isso resultou que, se você for em qualquer um desses eventos medievais que a gente está falando, vai ter um monte de produtores
vendendo suas bebidas que produziram em casa, e isso é muito legal porque dá oportunidade para a gente de experimentar um monte de receitas caseiras artesanais, um monte de tipos de hidroméis diferentes produzidos por cada uma dessas pessoas. Então, agora que eu contei para vocês o que é hidromel, deixa eu tentar explicar um pouquinho, de forma bem resumida, a história do hidromel. Talvez o hidromel seja a bebida alcoólica fermentada mais antiga da humanidade. E por que eu digo talvez? O que a gente sabe com certeza é que desde que o mundo é mundo, ou pelo menos desde que a sociedade funciona da forma como a gente conhece, o ser humano já tem o hábito de pegar bebidas com açúcar e fermentar essas bebidas para produzir coisas alcoólicas. Praticamente todas as sociedades organizadas de seres humanos no mundo fizeram isso, com diferentes tipos de insumos disponíveis nas diferentes regiões. E as variações mais clássicas que todo mundo conhece são o vinho e a cerveja. O vinho produzido a partir do suco da uva e a cerveja produzida a partir do malte de cereais como a cevada e o trigo. Mas também dá pra gente dizer com certeza que o mel é um dos produtos naturais consumidos há mais tempo pela humanidade. Então, sendo o mel um insumo tão rico em açúcares e sendo o ser humano um animal que gosta tanto de goró, não é nada irracional a gente presumir que desde a pré-história, desde antes da gente ter registro, o ser humano já pegava aquele mosto de água e mel e fermentava aquilo para produzir uma versão primitiva de alguma bebida alcoólica que poderia ser chamada de hidromel. É por isso que não dá para a gente dizer que o hidromel é uma bebida medieval. Ele pode ter se popularizado mais na Idade Média por este ou por aquele motivo, talvez pela associação com a cultura viking, mas definitivamente ele não foi inventado na Idade Média. O hidromel, se ele não for mais antigo do que o vinho, ele é tão antigo quanto o vinho, entenderam? Então, certeza que a gente já tem hidromel desde a pré-história, certeza que a gente teve hidromel durante a Antiguidade Clássica, pelo menos, Grécia e Roma, certeza que a gente teve hidromel na Antiguidade Oriental, Egito e demais partes do Oriente. E certeza que a gente teve hidromel durante a Idade Média. No caso dos vikings, ou seja, dos escandinavos entre os séculos 8 e 11, um motivo que dá para explicar por que o hidromel teria ficado tão popular e tão importante para a cultura deles é que lá no norte, por ser mais frio, era mais difícil de produzir uva. Então, conforme as técnicas agrícolas no sul da Europa e ali no meio da Europa iam avançando, ia ficando cada vez mais abundante o vinho, lá no norte, onde é frio, eles tiveram que continuar produzindo hidromel. E isso fez com que eles refinassem a receita deles. Isso fez com que eles passassem a apreciar mais essa bebida. E isso fez com que essa bebida, o hidromel, acabasse virando um elemento importante da cultura deles e um elemento muito presente na mitologia deles. Se vocês lerem as Eddas, uma coisa que eu ainda quero comentar mais aqui no canal, possivelmente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, vocês vão ver que o hidromel é um elemento mitológico muito importante da cultura nórdica. Uma outra curiosidade, ainda dentro da Idade Média, que dá para falar sobre o hidromel, é que os monges ingleses, por exemplo, eles cultivavam abelhas por causa da cera. Eles precisavam de cera para produzir vela. E nesse aspecto, nesse cenário, o mel acabava sendo um subproduto da produção da cera de abelha. E aí, o que eles iam fazer com esse mel? Podiam usar ali para adoçar pão, adoçar qualquer outra coisa, mas por que não produzir hidromel, que é uma bebida alcoólica fermentada deliciosa. Isso aparece até em uma das versões do cinema do Robin Hood. Eu não lembro o ano exato agora, mas a versão dirigida pelo Ridley Scott com o Russell Crowe no papel do Robin Hood. Tem o Frey lá, que eu esqueci o nome, e numa das cenas que ele aparece, ele está justamente cultivando as abelhas dele lá para produzir hidromel, e aí ele vai lá e vende hidromel para os amigos do Robin Hood. Então, tá aí porque que o hidromel é uma bebida muito associada com a Idade Média, mas não é necessariamente uma bebida medieval e, de toda forma, curtindo ou não a temática medieval, você pode curtir hidromel. Saúde!
Então galera, esse aqui foi o meu primeiro vídeo sobre hidromel. Eu ainda pretendo fazer outros para fazer provas de hidromel de diferentes produtores aqui no canal, para falar sobre essa questão do hidromel na mitologia nórdica, enfim, para tratar o hidromel, que é um assunto que eu gosto muito, de forma mais aprofundada. Isso aqui foi só um vídeo introdutório, eu espero que vocês tenham curtido. Só para vocês saberem, o hidromel que eu mostrei, que eu estava bebendo aqui, é o hidromel Aegir ou Aegir, que é a variedade, uma das variedades mais doces da marca Wood Pony, que há muito tempo o maior patrocinador do meu blog, o Cena Medieval. E é isso, se vocês curtiram, então deixem seu like aqui, compartilhem esse vídeo, ajudem a espalhar a cultura do hidromel e a gente se vê na próxima. Falou!